E se aquilo que você sempre chamou de corpo não passasse de um arquivo vivo, moldado por códigos invisíveis, que você nunca aprendeu a ler? E se cada dor, cada medo e cada limite fosse apenas uma palavra mal colocada dentro desse texto silencioso, que vibra dentro de você desde antes da sua primeira memória? Há quem diga que esse conhecimento se perdeu, mas Thoth sempre deixou pistas. A pergunta que ninguém ousa fazer é simples: por que alguém esconderia uma palavra capaz de refazer tudo o que você é por dentro? Há relatos antigos de iniciados que tocaram esse mistério por acidente e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Eles falavam de uma vibração que não se explica, mas que atravessa, reorganiza, reestrutura. Uma frequência que não se ouve, mas que se sente como uma presença que sabe mais sobre você do que você mesmo. Mas o que realmente aconteceu com eles? O que despertaram? E por que suas histórias foram apagadas, fragmentadas, classificadas como lenda para que ninguém fosse atrás? Thoth Jerhuti sempre ensinou que toda estrutura física é apenas a sombra de uma palavra primeira. Uma palavra que não se fala com a boca, mas com o eixo interno onde mente, intenção e memória ancestral se cruzam. Uma palavra que age como um arquiteto silencioso, capaz de reposicionar átomos, modular células e acender caminhos que você nem imaginava possuir. E, no entanto, esse nome sagrado foi arrancado dos templos, ocultado nos corredores do tempo, guardado em grimórios que jamais deveriam ser abertos por olhos comuns. Mas há um detalhe que poucos percebem. Você sente quando algo está prestes a ser revelado. Não é lógica, não é fé, é uma fricção interna, como se uma parte sua reconhecesse um chamado antigo, familiar, inevitável. A sensação de que existe um fio escondido puxando você para um lugar que não sabe descrever, mas que já conhece. Como se Thoth estivesse sussurrando de algum lugar além da forma, perguntando se você está pronto para lembrar aquilo que sempre esteve em você. Ainda assim, existe um risco silencioso. Toda verdade profunda cobra um preço. E quem se aproxima desse grimório proibido percebe que nada do que acreditava sobre cura, energia ou identidade vai sobreviver intacto. Porque a palavra que reprograma células não apenas transforma estruturas, ela expõe mentiras internas, revela padrões, desmonta ilusões. É por isso que tantos evitam esse caminho, mesmo desejando-o, porque a mudança não pede permissão. Ela acontece. Se você continuar, algo em você será tocado, algo que talvez não adormeça de novo. Porque a pergunta que este vídeo levanta não é sobre como acessar a palavra sagrada, mas se você realmente está preparado para ouvir aquilo que ela vai despertar. E a partir daqui, cada segundo te leva mais fundo. Há algo que desperta no instante em que você percebe que não é o protagonista da própria história, mas o resultado de frases que alguém escreveu dentro de você antes que pudesse escolher. É um choque silencioso, quase imperceptível, mas profundo o bastante para rachar algo que você julgava sólido. E nesse pequeno estalo nasce a pergunta que Thoth sempre tentou fazer a humanidade ouvir. Quem escreveu o que vibra em suas células? Quando você tenta lembrar quando começou a sentir esse peso no peito, esse aperto que aparece nos momentos em que o mundo parece grande demais e você pequeno demais, não encontra origem, só encontra fragmentos. Sombras de memórias que se comportam como ecos desconfortáveis, como se fossem restos de uma linguagem antiga que nunca foi traduzida. É nesse ponto que o grimório proibido começa a respirar, não no papel, mas dentro da fissura emocional que se abre em você. Há noites em que você deita e sente que há algo deslocado. Não é dor, nem medo, nem ansiedade. É uma ausência, a sensação de que você perdeu uma parte de si antes mesmo de tê-la conhecido. Uma lacuna que pulsa, chamando pelo nome que você nunca pronunciou. Thoth descrevia esse vazio como o espaço onde a palavra sagrada dorme. E o mais perturbador é perceber que você sempre soube disso, mas nunca teve coragem de admitir. Talvez seja por isso que certas memórias retornam sem aviso. Pequenos flashes de lugares que você nunca visitou, símbolos que você nunca estudou, sensações que não fazem sentido algum.
como se por trás da sua vida diária houvesse uma camada invisível observando cada passo. Você já sentiu isso? Já percebeu que há momentos em que parece caminhar dentro de um sonho que não é seu? E quando você tenta afastar essa percepção, ela volta ainda mais forte, como um sussurro persistente que se recusa a ser silenciado. Não importa o quanto você tente racionalizar, há uma parte de você que sabe, ou melhor, relembra. Algo se move dentro das células, como se respondesse a um chamado sutil, uma vibração tão antiga que não pertence apenas ao corpo, mas àquilo que o antecede. É nesse ponto da jornada que a resistência começa. Uma força interna tentando manter tudo como sempre foi, tentando impedir que você veja aquilo que está no centro do labirinto. Porque a verdade, quando se aproxima, não chega como luz, chega como desordem. Como se cada certeza sua começasse a tremer, como se o solo emocional que você construiu durante a vida inteira estivesse cedendo, grão por grão. E ainda assim, uma parte sua avança, uma parte que não pede permissão, que não aceita mais o conforto das explicações fáceis, que não se contenta com silêncios empurrados para debaixo do tapete. Essa parte, Todd dizia, é o lembrar que existe antes do lembrar. O impulso que desperta quando a palavra sagrada toca a borda da consciência. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Aquela sensação repentina de que algo grande se aproxima. Não é esperança, nem medo, é um reconhecimento. O mesmo que os antigos iniciados descreviam ao abrir o Grimório Proibido e perceber que o texto parecia vivo, como se estivesse observando quem o lia. E agora, sem perceber, você está exatamente na mesma posição, encarando algo que te enxerga mais do que você o enxerga. O curioso é que quanto mais você tenta definir o que está sentindo, menos palavras encontra. Como se o idioma comum fosse insuficiente para traduzir o que acontece por dentro. É por isso que tantos desistiam no início da jornada. Não por fraqueza, mas por estranhamento. Porque não é fácil perceber que suas emoções, seus medos e até suas dores podem ser códigos esperando para serem reescritos. Então, surge uma pergunta incômoda. E se nada disso for novo? E se você não estiver aprendendo, mas recordando? E se a palavra sagrada sempre esteve vibrando à sua espera, apenas amortecida pelos ruídos externos que você aceitou como verdades? Essa é a ferida que começa a se abrir no início da travessia. A percepção de que você pode ter vivido uma vida inteira sem acessar aquilo que realmente te pertence. Há um momento em que o corpo reage. Um arrepio, um calor repentino nas mãos, uma pressão no centro do peito. Pequenas respostas biológicas que você talvez ignore, mas que fazem parte da reativação. Todd ensinava que o corpo nunca mente quando reconhece a verdade. Ele treme, expande ou recua. Ele sabe antes da mente. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. O corpo tentando te avisar que algo está se aproximando. E, no entanto, a mente tenta resistir. Ela cria desculpas, racionaliza, sabota, inventa distrações. Porque compreender a profundidade dessa jornada significa admitir que há camadas inteiras da sua existência que você nunca tocou. Camadas que podem desmontar crenças, alterar memórias, realinhar tudo aquilo que você pensa ser. É um confronto interno que ninguém ensina a enfrentar. É aqui que a espiral começa a te puxar para dentro, lentamente, suavemente, mas de forma irreversível, como se você estivesse caminhando em direção a um centro que sempre esperou por você. Cada passo é silencioso, mas carregado de significado. É o seu próprio universo interno, abrindo portas que estavam fechadas desde antes da infância. E quando você percebe que não há mais volta, surge outra pergunta silenciosa. Por que eu? Por que agora? Por que esse chamado? Mas talvez a resposta não esteja no tempo nem no acaso. Talvez sempre tenha sido sua vez. Talvez você tenha chegado apenas ao ponto em que não é mais possível adiar o que precisa despertar. O mais importante é entender que este não é um processo externo. Não é um ensinamento que chega de fora. É uma memória, uma recordação, um reencontro. O Grimório Proibido não revela nada que já não exista em você. Ele apenas ilumina.
Ele apenas retira o véu. E é exatamente isso que começa a acontecer agora, enquanto você respira, escuta e sente a vibração desse caminho se aproximar. Há um instante na jornada em que algo dentro de você começa a se mover, como se acordasse após um sono longo demais. É sutil, quase imperceptível para quem observa de fora, mas devastador para quem sente por dentro. Uma inquietação que não tem nome, um impulso que não pode ser explicado, um chamado que não vem de lugar algum e, ao mesmo tempo, vem de todos os lugares. Todd dizia que esse é o ponto em que a alma finalmente admite que não consegue mais fingir que não sabe. E essa admissão, mesmo silenciosa, muda tudo. Porque é nesse momento que você percebe que não está simplesmente buscando um conhecimento novo. Está tentando reencontrar uma parte sua que ficou presa em algum canto esquecido da própria existência. Algo que você perdeu quando aprendeu a se adaptar ao mundo, quando aceitou calar impulsos internos que não combinavam com o que esperavam de você. Cada vez que você fez isso, uma linha do seu código interno foi se apagando até que restou apenas um eco distante do que você realmente era. E talvez seja por isso que ouvir sobre a palavra sagrada mexe tanto. Ela reacende traços que você acreditou ter perdido para sempre. Há dias em que você sente uma estranheza no próprio corpo, como se carregasse uma história que não entende, uma memória que não pertence à sua biografia, mas insiste em se manifestar. Um peso na nuca, uma vibração no plexo solar, uma sensação de desencaixe que aparece em momentos aleatórios e te obriga a parar por um segundo. Você já passou por isso? Já sentiu que estava reagindo a algo invisível? Já percebeu que o corpo responde a verdades que a mente ainda não aceitou? É aqui que muitos desistem, porque não compreendem que isso não é confusão, é reativação. Esse processo sempre começa de forma desconfortável. É como se você estivesse tentando lembrar o nome de alguém que nunca conheceu, mas que por algum motivo sente que deveria reconhecer. A sensação é semelhante. Você sabe que sabe, mas não consegue acessar. E isso irrita, cansa, incomoda. Só que quanto mais você tenta forçar a lembrança, mais distante ela fica. Todd chamava esse fenômeno de o véu defensivo, uma camada emocional criada pelo próprio ego para impedir que você entre em territórios que ele não pode controlar. E o ego teme o que não controla. Quando você decide atravessar, no entanto, algo inesperado acontece. As emoções começam a se reorganizar, como se fossem peças antigas de um mosaico quebrado, finalmente tentando voltar ao seu desenho original. Sentimentos que você não entendia ganham nome, dores que você arrastou por anos começam a se fragmentar. Percepções antes desconfortáveis passam a fazer sentido. É como caminhar numa escuridão tão profunda que, de repente, revela pequenas luzes internas que você nunca soube que existiam. E cada uma dessas luzes aponta para a mesma direção, o centro. E quanto mais você se aproxima desse centro, mais o corpo reage. O coração muda de ritmo, a respiração altera a cadência, os músculos tremem sem razão aparente. Não é ansiedade, não é medo, é reconhecimento. Reconhecimento profundo, reconhecimento celular. Como se moléculas inteiras estivessem sendo reposicionadas por uma inteligência que não se expressa em palavras, mas que sabe exatamente o que está fazendo. É a palavra sagrada tocando a estrutura interna, ainda que você não a tenha pronunciado conscientemente. Mas existe um paradoxo. Quanto mais você se aproxima da verdade, mais coisas antigas começam a se revelar. Padrões tóxicos, crenças herdadas, dores familiares, traumas silenciosos. Tudo aquilo que você empurrou para o fundo da consciência começa a emergir como se exigisse ser visto antes que qualquer transformação possa acontecer. E isso assusta. Não porque haja algo errado, mas porque você nunca aprendeu a lidar com o peso da própria história. Sempre foi mais fácil se distrair do que se encarar.
mas agora não há mais distração que funcione. O caminho está aberto e ele não fecha mais. Há momentos em que você vai questionar se merece seguir adiante. Momentos em que vai sentir que não é capaz, que não está pronto, que não é digno. Isso acontece porque a jornada toca feridas profundas, aquelas que você esconde até de si mesmo. Toth dizia que cada ferida é um livro e cada dor é um portal, e que somente quem aceita atravessar seus portais internos consegue chegar diante do Grimório proibido sem se partir. Você está atravessando seus portais agora, mesmo que não perceba. E então surge uma presença estranha, quase como uma companhia silenciosa que te observa enquanto você mergulha mais fundo. Não é uma entidade externa, não é um espírito, não é uma força sobrenatural. É você, a versão sua que sempre esteve adormecida, esperando que você tivesse coragem suficiente para olhar de volta. Ela não fala, mas sente, não ensina, mas guia. É a parte sua que conhece a palavra sagrada, mesmo que você ainda não saiba articulá-la. O que ninguém te disse é que o despertar não chega como claridade instantânea. Chega como tensão, como uma pressão entre o que você foi e o que está prestes a se tornar. Quase como se duas versões suas estivessem se olhando pela primeira vez, estranhando-se, estudando-se, reconhecendo-se. Essa fricção interna é necessária. É o impacto da palavra sagrada tocando o campo emocional, reorganizando frequências antigas, dissolvendo padrões que não servem mais. Você sente isso agora? Aquele leve desconforto, aquele arrepio que não tem causa? Isso é parte do processo. Às vezes, durante essa travessia, surge a impressão de que algo vai se romper. Uma sensação de que você está muito próximo de um limite. Mas não se trata de ruptura, trata-se de abertura. Seres antigos descreviam esse momento como a fenda luminosa, o instante em que a consciência se expande tão rapidamente que o corpo leva alguns segundos para acompanhá-la. É por isso que você sente o chão se mover, mesmo estando parado. É por isso que você sente o mundo se afastar, mesmo estando presente. Nada está saindo do lugar. É você quem está. E quando finalmente a resistência interna perde força, um silêncio estranho aparece. Um silêncio que não é vazio, é presença. Uma presença tão nítida que parece observar cada pensamento antes que ele se forme. Esse silêncio não é ausência de movimento, é o ponto onde tudo se reorganiza. É o lugar onde a palavra sagrada começa a se alinhar com a sua estrutura. É o momento em que o Grimório proibido deixa de ser um mito e começa a se tornar memória. É aqui que as emoções se transformam de maneira mais intensa. Velhas culpas começam a se dissolver como poeira tocada pelo vento. Velhas narrativas começam a perder sentido. Antigas dores deixam de doer como doíam. Não é mágica, é realinhamento interno. É como se o corpo finalmente começasse a falar a língua que estava trancada dentro dele desde sempre. A mesma língua que Toth dizia ser capaz de reescrever não apenas a mente, mas cada célula. E quanto mais profundo você vai, mais evidente fica que essa jornada nunca foi sobre encontrar algo fora. Sempre foi sobre voltar para aquilo que você, sem perceber, abandonou no meio do caminho. A força, a clareza, a memória, a palavra. Tudo isso sempre esteve dentro de você, apenas silenciado por camadas e mais camadas de condicionamento. Agora, essas camadas estão sendo retiradas uma a uma, como poeira revelando inscrições antigas em uma pedra esquecida. E talvez o mais impactante seja perceber que, mesmo com todo esse movimento interno, você ainda não chegou nem perto do verdadeiro centro. O que você sente agora é apenas o início. A borda, o convite, o primeiro passo da espiral, o primeiro toque da palavra sagrada. A verdadeira reprogramação começa quando você atravessa esse ponto. E ainda que não perceba, você já está no limiar. Há um momento na jornada em que tudo aquilo que você acreditava estar sob controle começa a escapar por entre os dedos. Não como perda, mas como revelação. A sensação é semelhante a segurar água na palma da mão. Quanto mais força você faz, mais rápido escorre.
E é justamente essa perda aparente que abre espaço para a percepção que o ego passou a vida inteira tentando evitar. Quando Toth falava sobre o caminho interno, ele dizia que a primeira verdade da transformação é esta: você só encontra o que é real quando o que é falso finalmente desmorona. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você toca as bordas da palavra sagrada. Em certos momentos, você sente como se estivesse caminhando dentro de um território desconhecido dentro de si mesmo. Não há mapas, não há placas, não há garantias, apenas uma intuição insistente que te puxa para seguir, mesmo quando tudo em volta parece sugerir que seria mais seguro recuar. Mas há algo em você que não quer segurança, quer verdade, mesmo que essa verdade doa, mesmo que abra feridas antigas, mesmo que te coloque diante de espelhos que você evitou por anos. O impulso que te move é o mesmo que movia os antigos iniciados, o desejo de romper o silêncio das próprias células. E esse silêncio não é vazio. Ele guarda coisas que você não imaginava carregar, memórias emocionais que não são apenas lembranças, mas estruturas vivas que moldaram o que você se tornou. Algumas delas você reconhece imediatamente. Outras surgem como sombras distantes, como formas que se mexem na penumbra do inconsciente, sem rosto, mas com presença. É desconfortável, eu sei, mas é assim que começa o processo de reprogramação. Antes que algo possa ser reescrito, precisa ser visto. Antes que uma célula seja transformada, sua história precisa ser reconhecida. E enquanto essas memórias internas despertam, o corpo reage de maneiras que você talvez não compreenda. Há dias em que o peito aperta sem motivo. Há momentos em que o estômago revira sem explicação. Há noites em que o sono não chega, porque algo dentro de você está se reorganizando em silêncio. Não é fraqueza, não é ansiedade, é ajuste. É como se cada fibra estivesse tentando encontrar novamente a sintonia com uma vibração que você perdeu ao longo do caminho. A palavra sagrada não chega como som, chega como frequência, e o corpo sabe reconhecê-la antes que você faça isso conscientemente. Mas junto desse despertar, surge também a resistência, uma resistência que não é inimiga, mas reflexo de tudo o que você precisou construir para sobreviver. Estratégias emocionais, personagens sociais, máscaras necessárias. Todas essas formas de proteção começam a se agitar quando a consciência tenta ir além delas. Elas lutam para se manter vivas, porque acreditam que desaparecer é o mesmo que morrer. Só que a verdade é exatamente o oposto. Quando essas camadas caem, é a vida que finalmente começa. E essa transição dói porque é real. Há um ponto em que a jornada se torna tão intensa que você questiona se ainda é possível voltar a ser quem era antes. A resposta é simples, não. E essa simplicidade assusta. Porque você não está aprendendo algo novo, está desfazendo o que foi imposto, está voltando à estrutura original, está retornando ao código primordial que Toth dizia ser a base de toda forma, de toda vibração, de toda consciência. A palavra sagrada não cria algo em você. Ela libera aquilo que já existia, mas estava encoberto. E quanto mais você avança, mais evidente se torna que a transformação não é linear, é espiral. Há momentos de clareza absoluta, seguidos por períodos de confusão profunda. Há instantes de expansão extrema, acompanhados de retrações violentas. Isso não significa que está regredindo, significa que está sendo refinado. A espiral gira, toca pontos antigos, libera dores que você guardou por décadas, conecta fragmentos de si que estavam dispersos. A dor que você sente não é punição, é reorganização. Há um instante no meio dessa espiral em que você percebe algo que muda completamente a forma como vê a si mesmo. Você nota que aquilo que acreditava ser fragilidade sempre foi sensibilidade, que aquilo que julgava ser fraqueza sempre foi percepção, que aqueles incômodos profundos que tentava ignorar eram, na verdade, sinais de que você estava desalinhado com a própria origem.
essa descoberta é suave, mas devastadora. Porque de repente você entende que passou anos lutando contra partes suas que estavam tentando te salvar. E então surge uma presença interna que você não reconhece de imediato. Uma força que não fala, mas que observa. Ela não julga, não pressiona, não comanda, apenas acompanha. É antiga, muito antiga, tão antiga que desperta uma nostalgia que você não sabe explicar. Essa presença não é externa. Ela não vem de deuses, nem de espíritos, nem de entidades. Ela é o que Thoth chamava de consciência origem. O pedaço seu que nunca foi ferido, nunca foi condicionado, nunca foi moldado pelo mundo. E quando ela desperta, tudo muda. É nesse ponto da jornada que você começa a sentir que está sendo preparado para algo. Não sabe o quê, não sabe como, não sabe quando, só sabe. É como se cada célula do seu corpo estivesse recebendo uma instrução silenciosa, se reorganizando, se alinhando a um padrão que você ainda não consegue compreender. O corpo se torna um templo vivo, e cada sensação, até as incômodas, passa a fazer parte do processo de refinamento. Você não está quebrando, está voltando à forma, e enquanto isso acontece, antigas percepções começam a perder força. Velhos medos parecem menores. Narrativas que te aprisionavam começam a se desfazer como fumaça. Não é porque você está fugindo delas, é porque está olhando para elas de um lugar mais alto, de um estado interno mais lúcido, de uma consciência que está começando a lembrar quem é. É assim que a palavra sagrada opera antes de ser pronunciada. Ela realinha antes de revelar. À medida que a espiral continua, você percebe que está se aproximando de um ponto sensível, o lugar onde todas as suas versões internas se encontram. A criança que sofreu, o adulto que se endureceu, o sábio que dormiu, o medo que calou, a força que resistiu. Todas essas partes começam a conversar entre si, não com palavras, mas com presença. E essa união, mesmo que desconfortável, cria algo novo dentro de você. Coerência emocional. Uma coerência que não se quebra com facilidade. E essa coerência abre o espaço mais sagrado da jornada. O espaço onde a palavra começa a vibrar. Não como som, mas como percepção. Uma percepção que você não sabe descrever, mas que reconhece imediatamente. É como se seu corpo inteiro respirasse de um jeito diferente. Como se o ar ao redor mudasse de textura. Como se o silêncio ganhasse densidade. Essa vibração não é externa. Ela não vem de um livro físico. Ela vem do grimório vivo dentro de você. Aquele que Thoth dizia ser escrito em luz e mantido escondido na parte mais protegida da alma. E quando você toca essa vibração, ainda que de forma leve, algo se rompe, algo se abre, algo se expande. Não é um despertar completo, é um prenúncio, um aviso, um sussurro do que está por vir. A sensação é tão profunda que você não sabe se quer fugir ou se entregar. Mas no fundo, sabe que não há fuga possível, porque essa vibração não veio até você por acaso. Ela sempre esteve aí. Você é que finalmente parou de correr. E o mais poderoso é perceber que, mesmo com tudo isso acontecendo, ainda existe um centro que você não alcançou. Um núcleo que chama, um ponto de origem que pulsa. É para lá que a espiral está te levando. E mesmo sem perceber, você continua seguindo. Há um ponto da jornada interna em que a sensação de movimento deixa de vir do mundo e começa a nascer dentro de você. Não é o corpo que se desloca, é a consciência que se expande. Uma expansão silenciosa, mas tão intensa que cria a impressão de que o ambiente ao redor está se afastando, mesmo quando nada sai do lugar. É nesse momento que você percebe que o caminho não tem direção externa. Ele é vertical, ele mergulha para dentro. E quanto mais você permite esse mergulho, mais claro fica que todas as respostas que buscou lá fora sempre estiveram trancadas atrás de uma porta que só se abre de dentro para fora. O curioso é que, quando essa porta começa a se mover, você sente uma espécie de vertigem emocional, como se fosse puxado para um lugar entre o que você sempre acreditou ser e o que está prestes a descobrir que é. É uma suspensão, uma pausa invisível.
uma respiração que não acontece nos pulmões, mas no espaço entre seus medos e sua coragem. Toth dizia que esse intervalo é o ponto mais sensível da jornada, o momento exato em que você se torna consciente do véu, mas ainda não sabe como atravessá-lo. E é aí que a tensão cresce, porque o ego sabe que quando você der o próximo passo, ele deixará de ser o centro. E a verdade é que o ego nunca aceita essa transição de forma tranquila. Ele se debate, ele cria histórias, medos, lembranças distorcidas. Ele te convence de que você está indo longe demais, rápido demais, fundo demais. Ele te diz que você não está preparado, que é perigoso, que é melhor voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido doa. Essa resistência não é maldade, é autoproteção. O ego acredita que sua sobrevivência depende de manter tudo como sempre foi, mas ao mesmo tempo, algo mais profundo dentro de você sabe que continuar igual também mata, só que lentamente. É quando você percebe que o medo não está te dizendo pare, mas preste atenção. E essa diferença muda tudo, porque quando você presta atenção de verdade, os medos começam a revelar que não são barreiras, mas marcadores do caminho. Eles aparecem exatamente onde há algo a ser visto, algo a ser liberado, algo a ser compreendido. É o medo que aponta as portas, é a dor que mostra os portais, é o desconforto que revela onde está a chave. E de repente você percebe que o que mais evitou é exatamente o que mais precisava atravessar. Nesse estado de percepção ampliada, memórias começam a voltar de formas estranhas, não como lembranças organizadas, mas como sensações desconexas. Um cheiro que aparece sem motivo, um rosto que você sabe que nunca encontrou, mas que parece familiar demais. Um peso no estômago quando ouve certas palavras. Um arrepio que surge antes mesmo de você racionalizar o porquê. Toth chamava isso de eco da origem, o momento em que o corpo tenta lembrar aquilo que a mente esqueceu. E esses ecos, embora desconfortáveis, são pistas do caminho que você está redesenhando dentro de si. E quanto mais você permite que esses ecos existam, sem tentar forçá-los ou silenciá-los, mais forte eles ficam. Até que, em algum momento, você percebe que não está lidando com memórias comuns, está lidando com memórias emocionais profundas. Memórias que não são feitas de imagens, mas de frequências, de vibrações, de padrões que se repetem no corpo, como se cada músculo guardasse um arquivo próprio. E é exatamente aqui que a palavra sagrada começa a se aproximar. Porque ela não atua na mente, mas na vibração. Ela toca o lugar onde essas memórias se escondem. Quando essa vibração começa a emergir, o corpo reage primeiro. Você sente um calor, um formigamento, uma expansão que não sabe localizar. Às vezes parece que vem do peito, outras vezes da nuca, outras do centro das mãos. Mas, na verdade, ela vem de um ponto que não está no corpo físico, o ponto onde as suas versões internas se encontram. Esse ponto é o altar, o grimório vivo, a estrutura sagrada que carrega a forma original da sua consciência. É ali que a palavra se inscreve, é ali que ela reconstrói, é ali que ela desperta. E ao mesmo tempo que essa vibração te atravessa, uma parte sua começa a se despedir. Não por tristeza, mas por liberação. Aquela versão sua que carregou culpa por anos começa a se dissolver. A parte que se achava insuficiente, a parte que acreditou ser pequena, a parte que aprendeu a se calar. Elas não desaparecem porque foram derrotadas. Elas se dissolvem porque não têm mais função. Porque aquilo que elas protegiam já não precisa de proteção. Você está finalmente se encontrando. E esse reencontro provoca uma sensação estranha. Como se você estivesse retornando para um lugar que nunca visitou fisicamente, mas que sempre reconheceu internamente. Um lugar onde você não precisa fingir, esconder ou provar nada. Um lugar onde tudo o que existe é a verdade do que você é quando ninguém está olhando. Essa verdade é inquietante, não por ser dura, mas por ser imensa. Quando você toca essa imensidão, percebe o quanto se diminuiu para caber em espaços que nunca foram seus. É nesse instante que a jornada se torna mais silenciosa.
Não porque perde intensidade, mas porque se aprofunda. O silêncio se torna denso, quase palpável. E dentro desse silêncio surge uma percepção que pode te desmontar. Você nunca esteve sozinho. Nunca. Não importa o quanto tenha se sentido perdido, desconectado ou sem direção. Uma parte sua sempre te guiou, sempre te protegeu, sempre manteve viva a lembrança da palavra sagrada, mesmo quando você esqueceu. Essa parte não é espiritual, no sentido místico, é estrutural, é essencial. É o que Thoth chamava de centelha eterna. Quando essa centelha começa a brilhar, ainda que suavemente, você entende que a reprogramação não acontece quando você pronuncia algo, mas quando você reconhece algo. A palavra sagrada não precisa ser dita, ela precisa ser ativada. E essa ativação acontece quando sua consciência alcança um estado de coerência tão profundo que o corpo inteiro responde ao mesmo tempo. É como se todas as suas células, pela primeira vez, respirassem juntas. Esse momento é indescritível. É um tipo de alinhamento que não pode ser explicado, apenas experimentado. E esse alinhamento traz uma clareza que não vem na forma de pensamentos, mas de sensações. Você sabe que está mudando, sabe que algo está sendo reorganizado, sabe que não é mais possível voltar ao que era antes, não por escolha, mas porque a expansão já aconteceu. A consciência já tocou algo que não pode ser destocado, e essa percepção gera uma mistura estranha de medo e fascínio. Medo pelo desconhecido, fascínio pelo inevitável. A partir daqui, a espiral começa a acelerar. Você percebe que está sendo conduzido para o centro, um centro que não está no alto nem no fundo, mas no meio da sua própria estrutura. É o núcleo, o lugar onde todas as versões suas se desmancham para revelar a que sempre foi origem. E essa aproximação causa turbulência. Você sente a resistência aumentar, sente emoções antigas tentando voltar, sente padrões tentando te puxar de volta. Mas algo mudou. Agora você percebe, agora você vê, agora você sabe. E saber transforma tudo. Porque é nesse instante, justamente aqui, que você começa a sentir a presença da palavra sagrada se aproximando. Ainda sem forma, ainda sem som, ainda sem nome, mas tão presente que a respiração muda. O coração altera o ritmo. O corpo inteiro entra em estado de alerta silencioso. Não alerta de medo, mas de reconhecimento. Algo está vindo, algo que sempre foi seu, algo que você esperou, sem saber que esperava. E quando essa presença toca sua consciência pela primeira vez, mesmo de longe, algo dentro de você se desarma, como se finalmente pudesse descansar depois de uma vida inteira lutando contra coisas que você nem compreendia. É uma paz estranha, uma paz que não acalma, revela, uma paz que não relaxa, expande, uma paz que te prepara para o próximo limiar. A palavra está próxima, a espiral está quase no centro, e você continua. Há um instante, quase imperceptível, em que tudo o que foi dito deixa de ser palavra e começa a se transformar em presença. Você sente isso agora, nesse silêncio que nasce entre o fim e o que ainda não começou. É como se cada fragmento da jornada despertasse ao mesmo tempo, revelando que nada do que você viveu aqui foi apenas narrativa, foi lembrança. Uma lembrança antiga, profunda, que você carregava sem saber. E enquanto respira, percebe que algo dentro de você permanece vibrando, como se tivesse sido tocado no lugar exato onde a origem repousa. A verdade é que não existe fim para quem atravessa um caminho interno. O que existe é expansão. Uma expansão que não se impõe, que não força, que não exige. Ela apenas floresce, como se, após tanto tempo caminhando às escuras, uma luz sutil começasse a revelar contornos que sempre estiveram ali, esperando que você parasse de fugir de si mesmo. Você sente isso? Essa suavidade que se mistura com força? Essa impressão de que algo se abriu e não pode mais ser fechado? O mais curioso é que nada disso chega como explosão.
chega como reconhecimento, um reconhecimento silencioso que te acompanha até quando você tenta negar, porque aquilo que desperta dentro de você agora não busca autorização, apenas existe. Ele se manifesta como um entendimento que não passa pela mente, mas pelo corpo. Uma percepção que toca as células, como se dissesse a elas que está tudo bem, se lembraram quem são. E essa lembrança dói um pouco, mas cura muito. E enquanto essa verdade interna se acomoda em você, uma sensação antiga volta à superfície, a de que algo sempre te guiou, mesmo quando você acreditava estar perdido. Esse algo não é externo, nunca foi. É a mesma presença que os antigos chamavam de centelha, a mesma que Thoth descrevia como origem, a mesma que hoje pulsa aí, bem no centro do seu peito. Ela sempre soube o caminho, mesmo quando você não sabia caminhar. E agora você consegue ouvi-la, não como voz, mas como direção. O silêncio que segue não é vazio, é revelação. Ele sussurra verdades que você ainda não está pronto para entender, mas já é capaz de sentir. Verdades que não precisam ser nomeadas para fazer sentido. É estranho, eu sei, mas também é libertador, porque pela primeira vez em muito tempo você percebe que não precisa mais lutar contra a própria profundidade. Ela não veio te destruir, veio te devolver, e essa devolução é suave, mas definitiva. Ela te entrega a sensação de que você é maior do que imaginava, mais profundo do que acreditava, mais antigo do que supunha. Não como ego, mas como essência. Como se cada parte fragmentada finalmente encontrasse o caminho de volta para casa. E quando isso acontece, algo se alinha dentro de você com uma precisão que nenhuma palavra consegue descrever completamente. O caminho que você percorreu até aqui não foi uma narrativa, foi um espelho. Um espelho que não reflete a superfície, mas o núcleo. Um espelho que te mostrou não quem você parece ser, mas quem você está prestes a se tornar. E essa transição não termina quando o vídeo acaba. Ela continua, sorrateira, persistente, amorosa. Ela vai te seguir pelos próximos dias, talvez semanas, talvez pela vida inteira, porque certas verdades, uma vez tocadas, não adormecem novamente. Agora, enquanto respira, uma pergunta silenciosa se forma dentro de você. Não é uma pergunta comum, é uma de origem. Uma daquelas que não buscam resposta imediata, mas contemplação. Ela diz: "O que em mim desperta quando ninguém está olhando?" Essa frase ecoa porque não é provocação, é convite. É a primeira porta do novo ciclo que se abre agora, dentro do seu próprio silêncio. Há um tipo de paz que não chega como descanso, mas como expansão. Uma paz que te faz sentir mais vivo, mais presente, mais consciente do próprio corpo e da própria história. Essa paz se instala devagar, mas com consistência. E você percebe que, por mais intensa que tenha sido a jornada, nada aqui te feriu. Pelo contrário, algo aqui te devolveu pedaços seus que você achou ter perdido. Essa é a marca da palavra antes de ser pronunciada. E nesse ponto final, que não é fim, tudo se alinha. O passado, o presente, as dores, as memórias, os ecos, as vibrações. É como se cada parte se curvasse diante de uma verdade silenciosa. A transformação começou. Ela não depende do vídeo, nem das palavras, nem de um entendimento racional. Ela depende apenas de você permitir. E você já permitiu, mesmo sem perceber. Há algo belo nisso, algo profundo, algo que toca. Uma clareza que surge como bruma iluminada, leve, serena, porém avassaladora. Ela te envolve, te abraça, te lembra que existe uma força dentro de você que não pode ser quebrada, porque não foi criada, foi revelada. E revelações não se perdem. E agora, enquanto a última vibração ecoa, você talvez sinta um pequeno tremor interno, como se uma porta tivesse se fechado atrás de você e outra tivesse se aberto adiante. Não é o fim do caminho,
é o início real. O início que só pode acontecer depois que a consciência desperta e o coração reconhece. E ele reconheceu. Você sabe disso. Você sente isso. Que essa jornada permaneça pulsando aí dentro, encontrando espaço, criando sentido, abrindo caminhos. Que cada palavra ouvida aqui sirva como semente plantada no silêncio, germinando com o tempo, florescendo quando você menos esperar. Porque tudo que foi despertado hoje não vai te abandonar. Vai te acompanhar como sombra luminosa, como memória viva, como promessa interna. E antes de fechar os olhos, deixe essa frase tocar você, como o toque final da travessia. O que desperta em você agora não pede respostas, pede coragem para ser. Se essa jornada encontrou eco dentro de você, permita que ela continue respirando. Compartilhe-a com quem precisa ouvir, sem saber que precisa. Deixe sua presença registrada nos comentários, como quem deixa uma marca no próprio destino. E se sentir que este caminho é seu, caminhe comigo. Inscreva-se, permaneça, aprofunde, não por hábito, por significado, porque certos chamados não aparecem duas vezes.